Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas que vão ouvir mais esse podcast. Eu quero ler com vocês um texto que eu amo muito, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Eu vou ler do versículo 6 ao versículo 14, até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: será que não é este o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem que ofende, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz ao meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhe dará de beber até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as ruínas antigas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra maravilhosa! E eu amo esse final. A boca do Senhor o disse. Nessa porção maravilhosa da palavra de Deus, há 17 grandes mandamentos a serem observados e 18 incomparáveis promessas de Deus para cada um de nós. Nós temos que lembrar que todas as promessas de Deus, elas se cumprem, mas elas estão condicionadas à nossa obediência à vontade dele, aos seus mandamentos. Muitos querem as bênçãos, mas muitos não querem obedecer à voz de Deus. Não entendem que quando ele nos manda fazer algo é porque ele sabe que é melhor para nós. E quer nos abençoar porque ele se deleita em abençoar seus filhos. Ele tem prazer em nos dar abundância de alegria e abundância de bênçãos. Mas vamos lá, quais são os mandamentos? Os 17 mandamentos. Primeiro, soltar as ligaduras da impiedade. O
que é ser impiedoso? É não estar na vontade de Deus, é não ser bondoso como Deus. Em segundo lugar, desfazer as ataduras da servidão, ou seja, explorar o nosso próximo, explorar os nossos empregados, maltratar aqueles que nos servem. Terceiro, deixar livre os oprimidos, ou seja, não pressionar ninguém, liberar as pessoas com o nosso perdão, é não oprimir ninguém. Quarto, despedaçar todo jugo, ou seja, não escravizar ninguém, não permitir que as pessoas estejam sobre o nosso jugo, o nosso comando autoritário. Quinto, repartir o pão com o faminto. Nós temos que matar a fome do faminto. Temos que lembrar lá de Mateus 25, onde Jesus disse que se a gente der comida ao pequenino, ao que tem fome, a gente estará matando a fome dele mesmo. Sexto, recolher em casa os pobres e desabrigados, ou seja, oferecer abrigo para quem não tem casa. Por exemplo, levar alguém para um abrigo, para um centro de recuperação. Tentar articular alguma coisa a respeito desse desabrigado. Sétimo, cobrir o nu, ou seja, agasalhar, aquecer, dar roupa para quem não tem. Não ser egoísta. Oitavo, não se esconder do seu semelhante, ou seja, não negar ajuda a quem precisa, olhar para as necessidades do seu próximo, olhar com amor para a sua família carnal, mas para a sua família da fé. Nono, tirar do seu meio, de novo, a palavra jugo, ou seja, deixar de escravizar pessoas, subjugando alguém ao seu domínio, não liberando perdão e tantas outras maneiras de fazer alguém ficar debaixo do seu domínio, do seu jugo, do seu autoritarismo. Décimo, tirar do seu meio o dedo que aponta, o dedo de acusação, o dedo que ameaça. Não podemos apontar o dedo para ninguém, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. Então, não se aponta o dedo para ninguém. O acusador é o diabo, não somos nós. Nós temos que acolher as pessoas, abraçar as pessoas e não acusar apontando o dedo. 11º, tirar do seu meio o falar injurioso, ou seja, o falar mentiras, o fazer fofocas, o fazer intrigas. 12, abrir a sua alma ao faminto. Novamente o texto fala de faminto, mas agora fala de abrir a alma. Ter misericórdia, compaixão, se colocar no lugar do outro, que é empatia. Nós temos que ter empatia com as pessoas. É se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, sentindo a dor do outro. 13º, fartar a alma aflita, ou seja, consolar, confortar os desesperados, dar colo àqueles que sofrem, dar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, falar das maravilhas que Deus já fez na sua vida e que pode fazer na vida de quem está aflito também. 14º, desviar o pé de profanar o dia do Senhor. Aqui fala do sábado. Porque naquela época o sábado significava o descanso. Mas o descanso e a santificação de um dia para o Senhor. Nós temos que parar de cuidar dos nossos próprios interesses todos os dias. Deus nos dá 6 dias para trabalharmos e um para nós, além de descansarmos do trabalho, santificarmos esse dia para Ele, louvarmos Ele, adorarmos a Ele.
No Novo Testamento, esse dia mudou para o domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, nós temos que guardar um dia para o Senhor. Não é dia de pensarmos em lucros, em cuidar dos nossos próprios interesses. É o dia do Senhor. Vamos tributar um dia a Ele. Não necessariamente é domingo, não. Tem pessoas que têm profissões que têm que trabalhar domingo. Mas que nós possamos descansar. Nós temos que ter descanso. E o descanso é nele que a gente tem que colocar o nosso descanso. 15º, não seguir seus próprios caminhos, o caminho do mundo, o caminho da nossa carnalidade, porque é caminho de morte, não é caminho de vida. 16º é não fazer a sua vontade. O desejo de quem ama a Deus é fazer a vontade do seu amado. Nós temos que desejar fazer a vontade de Deus. Lá no livro de João diz que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Ou seja, faz a vontade do Deus que nos amou primeiro e nos ama com amor que excede todo entendimento. E o 17º mandamento é não falar palavras vãs. Se a palavra não for para edificar, ela é vã. Portanto, guarde os seus lábios daquilo que é inútil. Não fale coisas para condenar. Não fale coisas para magoar o seu próximo. Não fale palavras duras. Fale palavras de amor. Mas aí depois desses 17 mandamentos, há 18 promessas. Quais são as promessas? Em primeiro lugar, romper a sua luz como a alva. Como é lindo o amanhecer. A sua luz será sempre um espetáculo, como o amanhecer. Nós temos que ser luz. E nós vamos romper essa luz. Romper para os outros esse amanhecer. A segunda promessa nós vamos brotar sem detença a nossa cura, a cura da nossa alma, a cura do nosso corpo, a cura do nosso espírito, virá com rapidez para nós. Em terceiro, a justiça irá adiante de você, adiante de nós. A justiça do justo juiz estará operando em todas as nossas causas. A quarta promessa é que a glória do Senhor será a nossa retaguarda, a glória será a nossa proteção, a glória do Senhor vai encher a terra como ela enche os céus, e essa glória estará nos protegendo da nossa retaguarda. A quinta promessa é ter a resposta do Senhor quando nós clamarmos. É saber que um Deus todo-poderoso nos ouve e nos responde. Isso é uma das maiores dádivas que nós podemos ter. A sexta promessa é que a nossa luz nascerá nas trevas e a nossa escuridão terá a luz do meio-dia, ou seja, não haverá trevas nem escuridão para nós. Porque na escuridão a gente fica cego, a gente tropeça, cai, erra o caminho. Mas Deus nos promete dissipar as trevas com a sua luz, que vai ser como a luz do meio-dia, que é a luz do sol no momento de seu maior resplendor. A sétima promessa, o Senhor nos guiará continuamente. Como Deus pode nos guiar continuamente? Fazendo o que já fez no passado, colocando de dia sobre a nossa cabeça uma coluna de nuvem para nos proteger do sol causticante do nosso deserto. E à noite, colocando uma coluna de fogo para nos aquecer do frio da noite, iluminando o nosso caminho, para que nós nunca fiquemos na escuridão. Que Deus cuidadoso. A oitava promessa é que Ele nos fartará até em lugares áridos. Mesmo mesmo nos momentos mais secos da nossa vida, Deus nos fartará, Deus nos saciará. A nona promessa é que Ele fortificará os nossos ossos.
Os ossos do corpo é que fazem com que a gente fique erguido. Se os nossos ossos estiverem fracos, nós não conseguiremos ficar de pé. Mas a promessa aqui é que os nossos ossos serão fortalecidos para que nós possamos ficar erguidos. E a 10ª promessa é que nós seremos como um jardim regado. Um jardim regado é um jardim cuidado, é um jardim lindo. A 11ª promessa é que nós seremos como um manancial cujas águas jamais falham. Água é vida, é fertilidade, é prosperidade. E esse manancial não nos deixará ficar seco. Essa água vai ser distribuída por todos os que estiverem à nossa volta, porque nós mesmos seremos um manancial. A 12ª promessa é que os nossos filhos edificarão ruínas. Os nossos filhos serão construtores capazes de restaurar aquilo que não serve mais para nada. Eles reconstruirão aquilo que já havia sido perdido, destruído. A 13ª promessa é que nós levantaremos fundamentos de muitas gerações. Os fundamentos são os valores. A solidez de muitas gerações serão levantados por nós. Nós seremos capacitados por Deus para reconstruir esses fundamentos, esses valores. A 14ª promessa é que nós seremos chamados reparadores de brecha. O que é ser um reparador de brecha? O que é uma brecha? Pensa numa brecha em um muro. O muro é proteção, mas se ele estiver com brecha, que proteção há? Se Deus nos constitui para sermos reparadores de brecha, é porque Ele está nos dando a honra de dar suporte àquele que está rachado pela dor, pelas lutas, aqueles que estão com necessidades especiais, aqueles que estão desprotegidos por uma brecha. Mas nós seremos os reparadores dessa brecha. 15ª promessa é que nós seremos chamados de restauradores de veredas, de caminhos, para que nosso país se torne habitável. E Deus continua em suas promessas grandiosas. Nós iremos restaurar os caminhos daqueles que estão perdidos, para tornar o nosso país habitável. A 16ª promessa é que nós poderemos nos deleitar no Senhor. O nosso prazer será o Senhor, e não há prazer maior do que a presença de Deus. Não há prazer maior do que adorarmos a Deus em sua presença. A 17ª promessa é que Deus nos fará cavalgar sobre os lugares altos aqui da terra, ou seja, Deus nos exaltará, nos honrará. E a 18ª e última promessa desse texto lindo, Deus nos sustentará com a herança de Jacó. A herança material de Jacó era Canaã, a terra prometida para os judeus, lugar onde os escravos estavam sendo devolvidos para a sua terra antiga. Lugar de liberdade, lugar que terminava a peregrinação pelo deserto. Numa linguagem espiritual, a terra prometida é a Nova Jerusalém. Lugar que perdemos, nos tornando escravizados pelo pecado. Mas quando herdamos a nossa herança, não haverá mais pecado, mais escravidão, não haverá mais pranto, mais lágrima, mais dor. Quando recebermos essa herança conquistada por Jesus na cruz, acabará a nossa peregrinação em terra estranha. Aleluia, aleluia, Senhor. Então, a minha oração por mim e por você é que possamos refletir, meditar sobre esse jejum, a fim de cumprirmos tudo aquilo que Deus nos pede para podermos receber essas 18 promessas. A minha oração por mim e por você é que possamos desejar em nossos corações
fazer o jejum que agrada a Deus por amor a Ele. Minha oração por mim e por você é que possamos experimentar fazer o jejum que agrada a Deus, que é o verdadeiro jejum, para vencer as tentações e vermos o diabo fugindo de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.